Estamos de regresso com a noite informativa no Porto Canal e vamos dar agora destaque ao território no debate que agora se segue. António Costa anunciou o lançamento de uma estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo. Vai chamar-se Europa Startup Aliança das Nações e visa competir com outras áreas geográficas na inovação tecnológica. Terá representação permanente e ficará em Lisboa. É um dos temas do debate do território com os comentadores residentes Cristina Azevedo e Rio Fernandes e também com o presidente do Inesctec, José Manel Mendonça, que se junta a nós via Skype. Boa noite, obrigada aos três pela vossa presença. Eu vou começar desde já com o José Manel Mendonça para uma primeira abordagem sobre esta forma de anúncio feita por António Costa, com uma base ainda muito pouco concretizada daquilo que pode ser mais uma centralidade nestas questões do empreendedorismo e da tecnologia. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Sabe-se ainda pouco do que é esta infraestrutura, o que é que pretende fazer. Podemos presumir que a nível europeu quer promover as empresas startup, alargar mercados e aproximar a Europa e por arrastamento Portugal da vitalidade das empresas de base tecnológica nos Estados Unidos, nomeadamente. Obviamente que é ótimo para Portugal. Há uma decisão política de localização em Lisboa. Poder-se-á perguntar por que não noutro sítio, por que não em Coimbra, onde há o Instituto Pedro Nunes, incubadora de classe mundial reconhecida, por que não em Braga, com um ecossistema vibrante de indústria e de pequenas e médias empresas e de startups, por que não em Aveiro, que tem um parque de ciência e inovação, por que não no Porto, o grande Porto em Porto, Maia, Matosinhos, Gaia, a incubadora do PTEC da Universidade do Porto. Portanto, é seu entendimento que Lisboa não tem apenas Lisboa há as condições para receber uma estrutura com estes objetivos e propósitos? Não, há muitas outras regiões do país que têm. Bom, estes critérios de decisão de localização podem ser ou critérios de proximidade ao território, aos atores, às empresas, em termos de eficiência e eficácia dos serviços, da intervenção sobre o tecido económico existente. Por exemplo, os centros tecnológicos setoriais de apoio às indústrias têxtil, calçado, metalomecânica, couros, mármores, obviamente que estão implantados nas regiões em que há uma predominância de especialização empresarial e industrial nessas áreas, portanto, porque a proximidade é muito importante. Pode haver outros critérios, apostas em descentralização, localizações específicas. Por exemplo, no interior, no âmbito de políticas deliberadas, com uma estratégia suportada por análise de opções e de alternativas para o desenvolvimento do interior. Por exemplo, o MAC, o Minho Advanced Computer Center, foi localizado no Ave Parque, entre Guimarães e Braga. E bem, podia ser em Lisboa, podia ser no Porto, também podia, e em Coimbra mas também não era podia, a mesma até coisa. podia ser nos Açores. Portanto, não há razões para funcionar pior no Ave Parque do que para funcionar em Lisboa. Portanto, depende do tipo de infraestrutura, do que é que vai fazer. Eu, mais do que a localização, preocupa-me qual é o objetivo, qual é o propósito, que tipo de política pública e como é que o país, nomeadamente, e as startups, que têm sido grandemente ignoradas em termos de política pública desde há muitos anos, não é? Portanto, na Europa, comparativamente com os Estados Unidos, e Portugal não é melhor do que a maioria dos países da Europa neste apoio às startups, quer no financiamento, quer no acesso a mercados, etc. Portanto, mais do que a localização em Lisboa, ou em Braga, ou em Aveiro, ou em Coimbra, ou no Porto, estou preocupado, obviamente, olho para isto com grande expectativa e esperança de qual é o propósito, de qual é o projeto desta agência e qual vai ser o impacto efetivo de apoio ao tecido de startups, que nós sabemos que é uma componente muito inovadora e muito importante. Obviamente, muito importante também estrategicamente para o país. Já voltamos, José Manuel Mendonça, a alguns dos pontos que referiu. Vou ouvir por agora também a comentadora do Porto Canal, Cristina Azevedo. Cristina, ouvimos aqui já alguns pontos muito importantes relativamente àqueles que são os objetivos de um anúncio desta natureza e
faz também aqui coincidir com os timings políticos para o fazer. António Costa, com certeza, teria aqui algum objetivo ao fazer este anúncio para dizer que Portugal consegue captar. Falta perceber se é, de facto, em Lisboa que deve ficar uma agência desta envergadura, porque, como dizia o José Manuel Mendonça, o território tem muitos outros locais onde poderia acolher uma estrutura destas. Sim, eu acho até que podia ser perfeitamente discutida a ideia de que Lisboa seria até talvez o pior sítio onde uma coisa destas podia efetivamente nascer, porque Lisboa, mesmo a sua área metropolitana, mas em particular a capital, não é propriamente conhecida, digamos, do ponto de vista do peso, não é, pela sua vivacidade empresarial. É obviamente um sítio onde está essencialmente ou algumas sedes de internacionais, de empresas internacionais, e a Web Summit mais ou recentemente. obviamente a administração pública, não é? Portanto, isso podia ser altamente discutido. A mim parece-me, em primeiro lugar, que o tema é um tema que não podia estar fora da agência portuguesa, porque é um tema da moda, ainda que, tal como a transição digital, etc., ainda que haja, de facto, razões para a Europa como um todo se preocupar, na medida em que apenas 36% das startups, digamos, têm sede, que são criadas, digamos, têm sede a nível internacional, têm sede na Europa, mas apenas 17 dos chamados unicórnios, ou seja, aquelas empresas que têm, de facto, muita potência, que valem pelo menos 1.000 milhões de euros, não é? Têm sede em Europa. Portanto, há esta ideia, a nível europeu, de que é preciso fomentar este tipo de empresas e o aparecimento deste tipo de empresas, porque elas é que vão ser o motor da economia, não é? E, portanto, daí a criação a nível europeu e a inclusão na presidência portuguesa desta ideia da aliança de startups, que mais não é do que o alinhar de um conjunto de regras que todos os países europeus vão seguir, por forma a conseguirem multiplicar, digamos, a existência e a consolidação deste tipo de empresas. Pronto, muito bem. Acontece que isto está em cima da mesa na presidência portuguesa e acontece que em Lisboa existe uma coisa chamada startup, não é? Lisboa, que já é aparentemente o portal nacional onde tudo se sabe e tudo se faz para apoiar as startups. E foi precisamente o presidente da Startup Lisboa que engendrou, digamos assim, esta coisa da Aliança Europeia para a Política de Startups e que, portanto, teve também um papel seguramente decisivo em achar que, por extensão, digamos assim, da marca, o que quer que seja esta agência vai ficar também em Lisboa. Agora, pergunta-me se me parece lícito que mais uma agência europeia ou mais uma instituição europeia fique em Lisboa. Eu digo-lhe que me parece absolutamente ilegítimo. Porque neste momento, repare, nós temos o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, em Lisboa, a representação da Comunidade Europeia em Portugal, em Lisboa, o Gabinete de Informação da União Europeia é em Lisboa, o Centro Jean Monnet, o Banco Europeu de Investimentos é em Lisboa, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência é em Lisboa, a Agência Europeia de Segurança Marítima é em Lisboa. E depois, se quiser fazer ainda outra incursão e verificar quem é que está na REPER e quem é que está no Parlamento Europeu, e verifica que 90% das pessoas ou são de Lisboa mesmo, ou passaram pelo crivo e pelo filtro da sua atividade profissional em Lisboa e tiveram essa oportunidade. E portanto, a norte muitas entidades que existem, mas depois que na prática não têm qualquer tipo de... Não é aceitável, desculpe, não é aceitável. Nós transferimos anualmente 2.000 e tal milhões de euros para a União Europeia. De todos os portugueses, de todos os impostos portugueses. Portanto, porquê que a representação institucional de tanta área setorial que vem, digamos, da União, tem que estar em Lisboa? Uma coisa ligada, ainda por cima, ao tecido industrial, não é? Empresarial, onde claramente outras regiões têm uma palavra a dizer, é completamente ilegítimo, do meu ponto de vista. Rio Fernandes, ainda que se saiba muito pouco, já há aqui muito para discutir em relação às prioridades para o território de ter uma Europa Startup Aliança das Nações em Lisboa, como anunciou o Primeiro-Ministro, e da forma como o país pode, afinal, olhar para isto quando haveria, como já ouvimos estes dois intervenientes dizer, que, afinal, havia espaço e, provavelmente, mais condições para receber uma estrutura destas noutras áreas de Portugal. Sim, muito embora aqui eu penso que a escala principal é a escala europeia. E, portanto, à escala europeia, eu diria que o primeiro elemento que importa sublinhar é a boa notícia de ficar em Portugal, não é? Portanto, à escala europeia é excêntrica, não fica no centro, fica numa periferia da Europa e é ótimo para nós portugueses que fique em Portugal. Digamos, já tivemos a polémica esse é o primeiro registro Europeia do Medicamento. E, portanto, se isto é conseguido, o António Costa está de parabéns, o governo português tem parabéns e nós devemos estar felizes. Ponto 1. Ponto 2. Alinho completamente com o que diz a Cristina Azevedo. Quer dizer, não me parece razoável que um país que tem a sua população distribuída de forma equilibrada entre norte e sul, se quisermos, ou entre duas grandes áreas metropolitanas, acumule tudo apenas numa das áreas metropolitanas. Não é razoável, não é justo, não é adequado.
E das duas uma, ou reconhece o país que tem e tem algum equilíbrio entre estes dois grandes polos urbanos que têm dimensões, pesos, massa crítica idêntica, universidades igualmente fortes, centros tecnológicos igualmente fortes, empresas, ia dizer igualmente fortes, mas não, e mais empresas na grande região metropolitana de Braga Aveiro do que de Leiria a Setúbal, digamos, ou reconhece isto e deve ser consequente com isto, ou então terá uma política voluntarista, não é, como dizia José Manuel Mendonça, e aposta, por exemplo, no interior. Agora, ter uma política voluntarista, não reconhecer este território para reforçar o que é já mais forte, eu diria que é uma política contra a natura. Quer dizer, não conheço Estados que façam uma política setorial para reforçar o que é mais forte. Não é? Quer dizer, a França procura apoiar as cidades médias, procura, digamos, criar metrópoles de equilíbrio relativamente ao centralismo de Paris. A Inglaterra procura desconcentrar para que não fique tudo em Londres. A Alemanha procura ser policêntrica e não colocar tudo em Berlim. E apenas temos Portugal, enfim, alguns países africanos, como é óbvio, com esta lógica, e outros, enfim, talvez a Grécia, não sei, do centralismo, com esta lógica de acumular tudo na capital. O que eu penso que não é bom para Lisboa, devo dizer, porque depois, quer dizer, cotovelam-se lá, quer dizer, nas burocracias, quer dizer, acho que não é bom para a própria cidade, não é? No tráfego, num conjunto de ineficiências que se criam, quase deseconomias de escala, que me parecem, de facto, também ineficientes para o funcionamento do país. Portanto, duas notas. Primeiro, boa notícia para Portugal e, à escala europeia, a forma como a Europa também vê esta lógica policêntrica, quer dizer, de colocar unidades com esta importância da inovação para a Europa num país que é um país periférico. Porquê é que Portugal não olha da mesma maneira para o seu território? Porquê é que não coloca num lugar periférico? E eu até diria, Braga, por exemplo, não é assim tão periférico. Seria um excelente lugar, a meu ver. Não é? Claro, era um sinal excelente. O Aveiro, porque não? Não é? Já para não dizer Bragança ou Guarda, que também não seria nada de extraordinário, não é? Agora, Lisboa, mais uma em Lisboa, estão todas, não é? De facto, Marcelo, posso só dizer aqui uma coisa que tem a ver com o seguinte. Eu acho que o Zé Alberto tem razão quando diz que, pronto, é bom para Portugal e tal. Mas devo dizer-lhe que a mim me parece também que a União Europeia tem uma gestão mais ou menos policêntrica, mas tende a empurrar para a periferia aquilo que é menos importante. E eu digo-lhe que ficava francamente mais contente se Portugal tivesse tirado da cartola da sua presidência uma agência que apoiasse, por exemplo, a questão da reindustrialização. Porque Portugal tem 95% das suas empresas, tem menos de 10 pessoas. Percebe? E, portanto, no entanto, não é? Uma grande parte das suas exportações são, de facto, da indústria transformadora. Portanto, o que é preciso fazer? Dar escala a estas empresas, dar condições de estruturar melhor o seu autofinanciamento, quer dizer, apostar a sério nesta área. Portanto, eu confesso que ficava muito mais contente, quer dizer, seria excêntrico ter em Lisboa, mas até lhe digo, era capaz de engolir melhor esta captação, de facto, abusiva para Lisboa de uma agência europeia, se ela se dedicasse a uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito mais importante. Porque as startups para Portugal ainda são uma questão de moda. Quer dizer, ainda são uma questão de moda. Não é esse o nosso core business, não é essa a nossa maior, digamos, componente produtiva, não é? Mas, enfim, talvez tenha sido uma coisa que não fosse assim, considerada assim tão importante pelos outros países, que já vão muito mais à frente nessa matéria, e, portanto, deixa lá os senhores do Sul levarem uma agência pronto, para as startups, o que quer que isso seja, porque também não explicaram o que é que vai ser. José Manuel Mendonça, que foi recentemente nomeado representante do Ministério do Ensino Superior no Fórum Europeu para a Transição Digital, tem aqui também uma representação muito importante e vai tê-la no Era Forum for Transition e é, obviamente, uma voz muito ativa nestas questões e já percebi aqui com uma componente crítica também associada, porque, como dizia a Cristina, há aqui uma questão de moda, mas há algo que é preciso também que se ajuste às necessidades daquele que é o tecido empresarial português. Parece-lhe que era mesmo isto que Portugal precisava, sendo que seja esta estrutura uma boa notícia para Portugal, esta existência desta estrutura? Deixa-me colocar isto sobre um foco mais apertado. Portugal, em 2020, atingiu a posição de Strong Innovator, de inovador forte, no European Innovation Scoreboard. Foi um processo que demorou. Obviamente que nos Strong Innovators, nos inovadores fortes, é o país que está na cauda, mas conseguiu uma posição que países como a Espanha e a Itália não têm, e ao lado da Alemanha.
E conseguiu porquê? Se virmos quais são os pontos em que Portugal pontuou, foram as PMEs inovadoras, o ecossistema inovador, o sistema de investigação e os recursos humanos, o talento. E não é à toa que nos últimos anos as empresas alemãs e do centro-norte da Europa deixaram de vir cá buscar os engenheiros portugueses, a engenharia portuguesa nomeadamente, para os levar para lá e perceberam que era muito mais eficaz montar centros de desenvolvimento de produto, de inovação e até de investigação em Portugal. Em Lisboa, como fora de Lisboa. Porque esses escolhem com critérios objetivos e critérios económicos, critérios de impacto, de eficácia e de recrutamento de recursos. Portanto, se virmos bem, enquanto que aqui há uns 10, 15 anos esse tipo de investimento estava sobretudo junto de Lisboa, agora está muito a norte. Eu não sei contabilizar, mas suspeito bem que é capaz de estar mais a norte este investimento de multinacionais estrangeiras em engenharia, inovação e investigação do que até em Lisboa, ok? Portanto, essas multinacionais não são estúpidas, fazem as suas contas, os seus estudos e tomam as suas decisões com base em critérios objetivos. Mas Portugal conseguiu isso. E eu gostava de destacar o que já foi feito. É muito bom para Portugal ter conseguido esta agenda. Pode não ser a das mais importantes, obviamente. E pode não ser, como dizia a Cristina, numa área importante que era a reindustrialização. Mas pode ter um impacto muito grande para a reindustrialização. Como sabem, no PRR, uma parte importante são as agendas de reindustrialização. E as agendas de reindustrialização exigem que se introduza conhecimento, inovação na indústria transformadora, diversificação relacionada, complexificação da economia, capacidade exportadora, etc., a partir do que existe, naturalmente. E a base do que existe é fortíssima. Em 2019, a metalomecânica, máquinas, exportou 18 mil milhões de euros, o têxtil e vestuário 5 mil milhões de euros e o calçado 2 mil milhões de euros. Portanto, 3 setores que aparentemente são 25 mil milhões de euros. Portanto, não venham falar em Siemens e Bosch e tal, porque estes 25 mil milhões de euros de empresas portuguesas, nacionais, independentes, de capital nacional e de iniciativa nacional, obviamente pulverizadas, são muitas empresas, são muito mais que Alta Europas e Bosch e tudo somado. E turismo e tudo. Ok? Portanto, isto é força exportadora e competitiva em produtos e serviços no mercado transacional, internacional, europeu e mundial. E isto está, sobretudo, no eixo, de facto, Porto Aveiro Braga. E as startups, para crescerem, precisam destes clientes. Ora, está. Portanto, o critério da proximidade diria que em Porto Aveiro e Braga que eles iam encontrar clientes nacionais mais facilmente antes de darem um salto para a Europa e para o mundo. Pronto. Portanto, diria eu, é meritório, foi bom, antes em Portugal do que para a Itália, ou para a Espanha, ou para a Grécia, ou para a Malta, ou para outro sítio qualquer. Portugal tem feito uma trajetória, 2020 foi um ano completamente atípico, desastroso, mas os números de 2019 estão aí para provar o que tem vindo a ser feito. O mérito do European Innovation Scoreboard de ser um strong innovator tem a ver com os PMEs e com o ecossistema, inclusivamente de investigação e com o talento, com a qualidade da engenharia, sobretudo da engenharia, mas também da mão de obra qualificada portuguesa. E as startups têm um ecossistema mais fácil para trabalhar junto das empresas que podem ser os seus primeiros clientes. Portanto, isto diria que há alternativas a Lisboa, obviamente, e se fosse feito um estudo de escolhas de alternativas, etc., eu estaria apontaria para o centro-norte do país. Mas não adiantava nada. José Manuel, olha, não adiantava nada, porque tal como aconteceu com o Infarmed, o Sr. Primeiro-Ministro também remeteu a questão do Infarmed para o estudo sobre a descentralização que o engenheiro Cravinho estava a fazer. E nós vamos ver o relatório final desse grupo para a descentralização, que também a quem ninguém depois prestou atenção, não é verdade? E o Infarmed não é, obviamente, lá sequer mencionado uma única vez. Portanto, se nós disséssemos que era preciso fazer um estudo, ou se o Sr. Primeiro-Ministro, a certa altura, fosse mais ou menos encurralado e tivesse que dizer que ia fazer um estudo para saber onde é que ficava a startup, lá ia para um grupo qualquer e pronto, e não sabíamos nunca qual era o sítio e pronto, e abria portas em Lisboa. É lamentável, quer dizer, eu acho que nós todos temos que de facto lutar contra isto, porque isto é um problema de regime. Não é aceitável que todos contribuamos, não é, para o desenvolvimento do país e que de facto o poder público insista numa centralização
que não é razoável, quer dizer, como o Zé Manuel também explicou, não é razoável. A questão dos benefícios aí está Esta questão da clusterização e da proximidade dos ecossistemas é absolutamente evidente. Agora, graças a Deus, e o José Mendonça também explicou muito bem isso, a gente acaba por viver apesar dos erros da governação pública, porque os centros de inovação em produto das multinacionais percebem onde é que está o talento e vêm cá radicar-se e ajudar a consolidar essa clusterização. E a gente consegue progredir apesar, não é, desta cegueira pública que não cessa de nos prejudicar, não é? Cristina, mas deixe-me dizer uma coisa. Isto já vem de há 30 anos. Eu sei, Zé Manuel. E de governos de qualquer país. Se vir bem, verdade. o IAPMEI foi criado no tempo do Sá Carneiro, no Porto, para ajudar as PMEs. O IAPMEI tem sede na Rua das Salazares do Porto. O que é que existe no Porto do IAPMEI? Nada. Onde é que estão os 400 funcionários do IAPMEI? Onde é que está o presidente do IAPMEI? O ICEP também tem sede no Porto. Exato, que é que exato. Era a sede da API, exato. É uma pena, é francamente uma pena. A Startup Portugal tem sede no Porto. Eu arrisco-me a dizer que tem muito mais de 30 anos. Não interessa, eu acho que tem uma história mais longa. Não interessa criar... A questão é que a sede no Porto dá jeito por causa dos fundos estruturais para financiar as coisas. Ora, está. Certo. Exatamente. Por exemplo, a Startup Portugal tem sede no Porto, mas que conste, eu não conheço nada que tivesse sido feito no Porto e com base no Porto. É mas a sede é no Porto. Mas é uma pena, não é? É um desperdício de esforço, de energia. Pronto, há duas instituições que lhe seja feita, que é a Agência de Inovação e a Portugal Ventures, que têm sede no Porto e que têm atividade no Porto. E têm atividade no Norte. E têm atividade descentralizada. Mas são exceções. Agora, não é um problema deste governo, nem do anterior, nem do anterior. Claro que não, claro que não. É um problema que desde que o Sá Carneiro criou o IAPMEI. É verdade. Apesar de, quer dizer, estou perfeitamente de acordo com o que foi dito, hein? Não posso ser mais, como é que diria, não posso estar mais de acordo. Agora, dois apontamentos. Um é histórico, quer dizer, isto não é há 30 anos. Vem do século XIX, vem não sei de onde, não é? Quer dizer, aliás, por alguma coisa se fala na capital do reino, não é? Esta coisa da corte. Eu acho que há aqui uma cultura nacional de uma capital forte, que se calhar vem do Império, e que se prolonga, não é? E eu acho que há muita responsabilidade, eu diria que a responsabilidade nem é muito dos lisboetas, é de quem se deixa encantar pela capital, quer dizer, há aqui um efeito de capital, há aqui um magnetismo qualquer que encanta o país todo, não é? E, portanto, que as pessoas se rendem a esta lógica monocêntrica de poder. Pronto, esta é uma das questões. A outra é, eu penso que grande parte também do próprio desenvolvimento do Norte, eu quase que diria que se faz a contrapoder, quer dizer, tem um outro modelo de desenvolvimento, que é um modelo muito mais a partir do esforço de cada um. Quer dizer, é uma cultura, quase diria, um espírito muito mais aventureiro, muito mais arriscado, e esse sim, quer dizer, feito ao longo da história, muito mais individualista, do que o de Lisboa, muito mais ligado à questão da administração, não é? Portanto, tem outra maneira de estar. Portanto, os territórios têm história, não é? E a história também faz os territórios. Eu não sou determinista, quer dizer, não acho que tem que ser assim, que todos são assim, não é nada disso. Mas, voltando ao tema, eu parece-me que, sem dúvida, que estas agências todas não deviam estar em Lisboa. Quer dizer, se não se faz descentralização, pelo menos que se façam desconcentração. Ou seja, aquilo que é nacional ou que é europeu não tem que estar tudo em Lisboa. Por favor. Quase que me fazem ter saudade de Santana Lopes, que ao menos punha não sei o quê, pá, em Almeirim, não sei o quê, na Covilhã. Pá, ao menos isso, quer dizer, que não se passa tudo, pá, em Lisboa, à volta do Terreiro do Paço. Do governo que acabou por... Pelo menos desconcentração, já que não se faz regionalização, não se faz nada. Mas o José Manuel Mendonça também chamava a atenção para uma questão que é, criam-se as agências, mas elas não podem... existir só com um gabinete que não funciona. E falou da questão dos fundos. Era aí que eu queria perguntar se há aqui uma tentativa de mascarar muitas vezes este problema da descentralização. Sim, são truques que me perturbam de facto, quer dizer, que é criar uma sede para efeitos de fundos europeus, não é? Diz-se que a sede é no Porto e, portanto, pode beneficiar dos fundos das regiões de convergência, das regiões que têm direito a apoios europeus, porque a área metropolitana de Lisboa não tem essa possibilidade, assim como, por exemplo, quer dizer, há aquela indecência
da região, da área metropolitana de Lisboa, ter uma configuração diferente para planeamento ou para ir buscar fundos europeus, não é? Que é para o conjunto de municípios que não estão do ponto de vista de ordenamento, na área metropolitana de Lisboa, que é para poder ir buscar fundos europeus. Portanto, são táticas muito à portuguesa, no pior dos sentidos, não é? Num sentido, de facto, comezinho, pequenino, não é? Portanto, é não ter um pensamento estratégico para o país, para o território. Eu penso que falta muito isto, e hoje falamos de território, que é, a partir da capital, independentemente da capital ser em Lisboa, ou podia ser em Tomar, ou em Santarém, não me interessa agora a cidade, que gosto muito de Lisboa. Portanto, independentemente de onde fica a capital, digamos, há um pensamento da capital que não olha para o território, que não olha para o país, não é? E, portanto, não tem uma ideia de desenvolvimento territorial. Desconhece o país, que esse também é um ponto, importante. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que nós também, em cada região, temos, de alguma maneira, que enfrentar este problema e não aceitar tudo o que fazem connosco, não é? Ou que se faz... Como se pode remar contra a maré, Cristina? Estava-me a lembrar, por exemplo, do tema que vamos discutir a seguir, a questão da cultura, não é? E a lembrar porque é que nós aceitamos que a Direção Regional da Cultura tenha sede em Vila Real para ir lá um envelope, não é? E o envelope ser remetido aqui para o Porto, porque é aqui na Casa de Ramalde que se trata de tudo. Muito bem. Porquê é que o Presidente da Câmara de Vila Real aceita uma coisa destas? Muito bem. Por exemplo, que é um Muito político, digamos, devidamente legitimado. Eu Muito acho isto bem. É uma indecência, como diz o José Alberto, Muito não é? bem. É indecente, não se faz. É fazer o mesmo. Não se faz. Não aceitem. Eu não aceitava. Exatamente. Porque não vale a pena ter uma sede fantoche, não é? Muito Pronto, bem. eu acho que nós temos culpa nisso. Temos que fazer qualquer coisa. Não podemos aceitar esta brincadeira, não é? Como dizia o engenheiro Cravinho, para aquilo, a gente lá com descentralização pode a gente, porque a gente vai lá acima, não é verdade? Fala de uma coisa toda, os autarcas pegam-se todos uns com os outros e pronto, e o assunto fica resolvido porque eles pegam-se todos uns com os outros. Exatamente. Epá, nós não podemos deixar que isto aconteça, não é? Francamente. José Manuel Mendonça, muitos têm vindo a defender que a regionalização poderia ajudar a resolver este problema. Qual é que é a sua visão na área em que trabalha e com a sua experiência relativamente à alteração das coisas? Poderia ser por essa via ou poderia ser, como diz o Rio Fernandes e a Cristina, relacionados com esta iniciativa e com a necessidade de se remar contra a maré e com a centralização de Lisboa? A regionalização não é uma solução para todos os problemas e nós temos que ver duas coisas. Nesta área da inovação temos a ciência e a inovação. A ciência tem que ser necessariamente global, tem que ser nomeadamente de concorrência e competição internacional em todos os momentos e a gestão da ciência pode ser feita perfeitamente em Lisboa. A inovação tem uma característica da amarração local, de ligação ao território, ao tecido, à especialização industrial das atividades, etc. Por isso é que eu há pouco referi que, por exemplo, os centros tecnológicos setoriais que apoiam as diversas indústrias, obviamente têm que ficar, e estão bem localizados, no coração dessas mesmas indústrias. O CITEV está no coração da indústria têxtil, não é? Naturalmente, não poderia ser de outra forma. E o Centro Tecnológico dos Mares está na zona do Alentejo, de Borba, etc. Portanto, aí há uma racionalidade de proximidade, de eficiência, de eficácia, de rede, pronto. A ciência é um bocadinho diferente, pode ser gerida de uma forma mais universal e pode estar em qualquer sítio. Obviamente que há um problema de massas críticas, há um problema de concentração. E nesta área, eu devo dizer que eu oscilo um bocadinho. Eu vi há pouco um relatório, estudo bastante bem feito pela ANI, pela Agência Nacional de Inovação, sobre as infraestruturas de ciência, tecnologia e inovação no país. E que tem um mapa do país com todas as infraestruturas. E de facto, os fundos e os poderes autárquicos, etc., acabaram também, por um lado, por fragmentar em pontinhos em todo o país infraestruturas que não fazem sentido, sem massa crítica, fragmentadas. Há centenas de coisas que se chamam parques de inovação e de tecnologia e disto que não são coisa nenhuma, porque também é preciso massa crítica e é preciso fazer apostas bem determinadas. Por exemplo, há apostas bem determinadas e excêntricas. O Laboratório Ibérico de Nanotecnologias é em Braga e é uma infraestrutura de nível europeu e foi feito em Braga, é ibérico, para estar próximo
de Espanha, da Galiza, da Extremadura, e é em Braga, e foi uma aposta feita em Braga, demorou tempo, houve muito investimento, mas é uma infraestrutura de nível europeu. Podia ter sido feito em Lisboa? Podia. Podia ter sido feito no Porto? Também podia. E em Aveiro também. Mas em Braga, em que não havia essas competências, foi desenvolvida uma competência fortíssima e uma infraestrutura que hoje é reconhecida a nível europeu e tem mesmo um papel importante também para a economia portuguesa. Agora, pode-se apostar onde quiserem, desde que haja massa crítica, desde que haja dimensão. Portanto, nós temos que ver isto com muito cuidado. A regionalização e o retalhar e o fragmentar e dividir as coisas aos bocadinhos, porque cada um quer o seu parque de inovação e o seu não quer ter isto e quer ter aquilo, também é preciso ter cuidado. E é preciso uma visão mais alargada e mais global. José Manuel Mendonça, agradeço-lhe ter estado connosco neste debate do território e também a explicar-nos o seu ponto de vista sobre esta matéria importante do empreendedorismo, dias depois de António Costa ter lançado esta notícia de que Lisboa vai assumir uma agência que será a Europa Startup Aliança das Nações. Ainda não sabemos os moldes, ficamos para próximas intervenções para eventualmente dissecar um pouco mais aquele que será este projeto. Agradeço então ter estado connosco no Porto Canal. Muito obrigado. Cristina e Rio Fernandes, nós vamos prosseguir. A Cristina ainda há pouquinho estava a dizer que nós iremos avançar precisamente agora com a questão da cultura. Vamos analisar também aquilo que são os tempos bem difíceis de um setor que é um dos mais afetados pela pandemia, praticamente parado há largos meses, tentou reinventar-se a determinada altura, mas as dificuldades são mais do que muitas, apoios prometidos, mas dizem quem deles precisa que não chegam. Rio Fernandes, qual é que é o maior desafio neste momento? Eu já nem falo dos agentes culturais, mas dos agentes políticos no que diz respeito a quem vive nesta área da cultura, que está a precisar, acima de tudo, de trabalho, de dinheiro e que não há um fim à vista, apesar de um desconfinamento que aponta para alguma retoma já, digamos assim, a partir de 3 de maio, já um bocadinho mais numa dimensão mais próxima da normalidade, mas ainda bem longe do que a conhecemos. E relativamente a este tema da cultura e outras atividades que se vêem forçadas a não funcionar, eu tenho uma opinião que pode ser vista como um pouco radical, mas o meu entendimento é que se a sociedade os obriga, em nome da nossa saúde, a estarem fechados, devia ser a sociedade a pagar-lhes esse sacrifício. Ou seja, eles não estão a trabalhar para o nosso bem. Portanto, quer dizer, nós devíamos retribuir esse esforço que eles estão a fazer por nós. Não é? E de que forma é que isso poderia ser feito, no seu entendimento? Isso tem que ser feito pelo Estado. Quer dizer, o Estado somos nós, não é? Quer dizer, são os nossos impostos. Através de apoios? Eu vi uma comentadora a falar, enfim, com um tom que os burgueses do teletrabalho é que têm que pagar impostos. Portanto, eu não sei se sou um burguês do teletrabalho. Tenho estado em teletrabalho, de facto. Não sei se sou burguês, com esta conotação burguesa, enfim, vem do Karl Marx e, portanto, tem sempre estas leituras marxistas. Não me interessa a conotação de burguês. Interessa-me é que, porventura, será adequado o Estado lançar mão dos dinheiros que tem ou dos dinheiros que possa arrecadar de alguma forma para compensar aqueles que não têm hipótese de ter rendimento nesta altura. Bom, o Governo tem ido por outros caminhos, tentando subsidiar, tentando encontrar forma de compensar um pouco estas pessoas, através de mecanismos que me parecem reduzidos, tardios, parecendo um pouco compensações. Sinceramente, eu acho, poderei ser visto como radical, mas eu acho que estas pessoas que estão a ser obrigadas a não trabalhar deviam ter direito ao seu salário. No fundo, não estão a trabalhar por uma obrigação que é uma obrigação que a sociedade lhes impõe. Que é a saúde pública. Alguém que num restaurante não está a trabalhar, ou um teatro que está fechado, ele está fechado porque é obrigado a estar fechado em nome da nossa saúde.
Então ele devia agora, ter... daqui a pouco vai juntar-se a esta conversa o Paulo Brandão, diretor artístico do Teatro Ele devia ter o Braga, rendimento que teve na média 2018, ou o que seja. Agora, como é que se paga isto? O Estado. O Estado não tem dinheiro, lança um imposto especial sobre aqueles que continuam a ter o rendimento normal. Quer dizer, temos de ser solidários uns com os outros. O Estado é isto, não é? O Estado somos nós todos, não é? Eu acho que é razoável estarmos assim. Cristina Azevedo, o Estado tem pecado nesta questão da cultura em relação a estas pessoas que estão sem ganhar, muitas delas, e muitas dizem na pobreza e já a pedir ajuda alimentar, em muitos casos. Sim, eu diria que, de facto, o setor da cultura em Portugal configura normalmente, ou o apoio ao setor da cultura configura normalmente um pecado mortal. Ou seja, mesmo daqueles mais agressivos. E qual é o problema neste momento? E eu, obviamente, concordo com o que disse o Rio Fernandes. Claro que as pessoas que trabalham nesta área e que estão absolutamente privadas de trabalho por uma questão que não lhes é diretamente imputável, têm que ser ajudadas. Aliás, como todas as outras foram. Não é? Porque o layoff não é mais do que isso. O layoff é, precisamente, o layoff simplificado, a que a maior parte das empresas pôde, digamos, recorrer, não é mais do que isso. É ter o Estado, digamos, a substituir-se ao empresário a pagar os salários. Mas neste caso, o problema é que há uma precariedade enorme na cultura. É um setor que tem um enorme grau de informalidade. E, portanto, estamos a falar de um setor onde as pessoas às vezes nem coletadas estão, ou então estão coletadas de forma muito rudimentar, ou não estão no CAI certo. Portanto, é obviamente uma área muito informal, ou corre risco de ser muito informal. E, portanto, é uma área que me parece que devia ter sido olhada logo como um setor de emergência, ou seja, era preciso ir à procura das pessoas, perceber quais são as dificuldades, encontrar uma forma de as regularizar, entre aspas, e conceder-lhes o apoio, digamos, semelhante, correspondente àquele que foi concedido às outras pessoas que trabalham nos setores da atividade. Já houve manifestações, já houve associações que defendem estas pessoas a fazer com certeza, não fizeram nunca isso, não é? Exigência, mas quem é que está a falhar? É a Ministra? É o Estado e é a Ministra da Cultura, neste caso, que é que está neste momento a tutelar o setor, não é? Não se consegue perceber, quer dizer, passado um ano é que se ouve falar, finalmente, de um dito programa de apoio à cultura que, enfim, tanto quanto eu posso conhecer as fontes de financiamento do dito programa, vai chegar quando, se Deus quiser, a pandemia já tiver acabado. Porque são processos muitíssimo complexos. Uma parte significativa desse programa é financiado por fundos comunitários e nós sabemos o que isso significa. Simplesmente as regras não permitem que se pegue no dinheiro e se distribua e já está, não é? E quando finalmente também se disse que as pessoas que estavam coletadas ao abrigo de um determinado CAI podiam passar a receber um IAS, ou seja, um apoio, que é o apoio, digamos, base padrão, para as questões da segurança, da ação social, estamos a falar de 480 euros, ou uma coisa assim. Baixo. Isso fez um fogatório absoluto, porque agora finalmente estava a pagar. É não perceber que estamos a falar de famílias que não conseguem, obviamente, financiar-se por isso. Agora, podemos, inclusivamente, um bocadinho mais tarde nesta conversa, perceber que isto não é nada de novo, porque o setor cultural em Portugal tem sido sempre o parente pobre da governação e dos orçamentos do Estado sucessivamente. Exatamente, e é permanentemente considerado como um custo, o que é um sinal, obviamente, de subdesenvolvimento. Não é? Paulo Brandão, diretor artístico do Teatro Circo, está já connosco nesta edição do Porto Canal e do debate dedicado ao território, neste caso na vertente cultural, um problema que tem sido imenso para quem trabalha nesta área. Paulo, bem-vindo. Há um ano, o Paulo dizia numa entrevista que o retomar das atividades, como aconteciam antes da pandemia, iria demorar 1 a 2 anos. Ora, metade desse tempo já lá vai. Qual é a sua previsão agora para que as coisas sejam restabelecidas? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu tenho a ideia que vamos ter de esperar mais 2 anos. Isto porque me parece que este vírus veio para ficar e para nós criarmos, digamos assim, a imunidade de grupo, a tal imunidade de grupo que precisamos para respeitar as regras relativamente ao público e relativamente aos artistas. Eu acho que isso vai demorar ainda algum tempo e, portanto, vamos ter que esperar. Realmente os 2 anos passaram e com muita gravidade para todas as pessoas que estão ligadas à cultura, aos artistas, aos técnicos, todas as pessoas que estão realmente ligadas ao mundo da cultura, infelizmente. Ora, temos agora este horizonte do desconfinamento, só 19 de abril, na melhor das hipóteses e com limitação de horários, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo poderão começar a funcionar. A partir de 3 de maio já poderão regressar os grandes eventos, mas também em moldes especiais. Paulo Brandão, o que é que isto vai ajudar a cultura neste momento em que o setor está praticamente parado? Isto vai ser só uma... Não vamos falar de luz ao fundo do túnel, mas um pequeno grão de arroz.
Sim, é verdade. É muito pouco relativamente a esta questão das manhãs, isto é, dos sábados, domingos e feriados. Nós temos de começar os espetáculos às 11 da manhã e à semana temos de os começar às 6h30, 7h. E, portanto, isso vai criar aqui muitas dificuldades. Vamos certamente ter de criar ou de fazer algo diferente para outros públicos, um público que eventualmente não trabalha nos serviços, não trabalha nas lojas, não trabalha na restauração. E depois, aos sábados de manhã, vamos ter realmente de ter alguma imaginação e fazer algo diferente para captar precisamente esses públicos que ainda por cima vão atravessar esta época de calor e as pessoas, quando saírem de casa, certamente vão querer ir para a praia, ir para o rio e, portanto, ou para a natureza. Portanto, vai ser muito difícil. Depois de estarem tanto tempo fechadas em casa. E como é que se vai captar esse público? E faço-lhe esta pergunta, pedindo-lhe também que nos ajude a compreender como é que têm sido estes tempos de direção no Teatro Circo de Braga, que sabemos tinha uma projeção na região e nacional muito importante e que era, obviamente, um polo cultural de alto gabarito, digamos assim. Sim, nós tínhamos... é curioso porque nós, antes de fazermos o confinamento, nós tínhamos... os espetáculos praticamente todos esgotados. Em termos de bilheteira, só para ter uma ideia, em termos de números, nós tínhamos 400 mil euros em bilheteira. Portanto, tínhamos... eu acho que ia ser o melhor dos nossos anos, o ano passado, o ano que transitámos. E como estava a dizer, vamos ter de o fazer com alguma imaginação. O Teatro Circo, por exemplo, vai fazê-lo com espetáculos de manhã ligados à música, por exemplo, aos sábados. Claro que nós, neste período que estivemos fechados, nós, na verdade, estivemos sempre a trabalhar. Eu recordo que nós temos projetos como o Braga 2030, a Braga Capital Europeia da Cultura 2027, as Media Artes, candidaturas que estamos a fazer agora, que têm sido lançadas e, portanto, estamos a preparar essas candidaturas. Estamos com obras no teatro para melhorar o nosso equipamento, nomeadamente os escritórios. Estivemos a fazer algumas obras também de reparação e de manutenção ao edifício, compramos equipamento para fazer transmissão online e em streaming, portanto estivemos Houve necessidade de fazer investimentos também nesta fase, é isso que está a dizer? Sim. Estivemos a fazer investimentos, nomeadamente, posso-lhe adiantar que curiosamente nós mantivemos a nossa equipa e, entretanto, neste ano, digamos assim, neste período, desde o dia 2, 3 de março até agora, nós temos mais 4 funcionários no teatro, para diversas áreas. Portanto, nós acrescentamos valor. E recordo também que fizemos o Teatro Circo sem H, isto é, o Teatro Circo enquanto estrutura e não enquanto equipamento, fez, digamos assim, a absorção ou juntou-se com outro equipamento, que é o Generation, portanto, temos uma estrutura muito maior exatamente para podermos trabalhar com uma melhor sinergia. Portanto, nós tivemos de todos parar. Rio Fernandes, nós estivemos todos parados, como ouvimos o Paulo Brandão sublinhar, e estamos a falar de uma estrutura que é também muito importante para a região norte e para Portugal, o Teatro Circo, uma aposta que tem sido forte, sobretudo ao nível da programação, mas é curioso, quase que parece em contraciclo, quando ouvimos o Paulo Brandão dizer que, afinal, até conseguiram contratar 4 funcionários. Mas a realidade é esta, a necessidade de investir, de se transformar, um panorama que é já por si só difícil, e como a Cristina também dizia ainda há pouco, muitas vezes é colocado em segundo, terceiro plano ou quase em último no que diz respeito ao investimento público. Sim, a cultura tem desde logo a dificuldade da delimitação, não é? O que é cultura? E depois a outra dificuldade é que a cultura é uma coisa altamente diversificada, porque tanto entram monumentos, como entram teatro, como entram artes plásticas, não é? Quer dizer, portanto é extremamente diversificada e difícil de delimitar. Mas a isso acresce uma grande falta de sensibilidade, diria, dos atores políticos. Eu acho que, regra geral, a cultura não é vista como um fator de crescimento económico. E eu acho que os atores políticos estão muito centrados no seu discurso, no crescimento económico, na economia. Portanto, ficaram muito viciados por causa do déficit, da troika,
acho que estão quase doentes na questão da economia. E, portanto, entendem que a cultura que é uma despesa. Portanto, veem como um custo. É lamentável que assim seja, não é? Quer dizer, por exemplo, é atribuído ao Winston Churchill aquela frase de gastar mais dinheiro na cultura porque, em plena guerra, porque senão para que é que a gente está a fazer a guerra? Quer dizer, se não for para salvaguardar a cultura britânica, para que é que fazemos uma guerra, não é? E, portanto, eu acho que a cultura em Portugal, de facto, é muito maltratada. E mais do que isso, eu entendo que grande parte do desenvolvimento do país passa pela cultura, passa pela nossa educação, em termos mais gerais e mais abstratos. E ao nível das estruturas locais, para além do Governo, há também compromissos importantes que devem ser tidos ao nível político, desde logo pelas autarquias, tem aí um cumprimento de proximidade muito importante. Exatamente. E com outro tipo de entidades. Sim. Eu não penso só nas autarquias, quer dizer, não penso só no Governo, não penso só nas autarquias, penso até nas escolas, quer dizer, no nível da educação. Eu acho que a dimensão cultural, digamos, a nossa formação cultural, o sermos capazes de nos expressar sem dizer só um vocabulário de 20 palavras, o sermos capazes de ler muito, o sermos capazes de despertar a nossa atenção por várias formas de expressão artística, o sermos capazes, enfim, o nosso desejo por aprender, por ver coisas diferentes, por despertar os nossos sentidos, diria. Eu acho que isso é extremamente importante. Uma das coisas que me marcou foi um dia, fui com o meu filho, que estava com dúvidas para que curso é que havia de ir, e eu falei com uma pessoa de quem posso dizer que sou amigo, o Alexandre Quintanilha, e perguntei-lhe, e o Alexandre Quintanilha falou com ele e tal, e depois disse, olha, sabes, uma das perguntas que eu faço aos candidatos à investigação é que livro é que eles estão a ler, que filme é que eles foram ver, e falo sobre os livros, sobre os filmes. Porquê? Porque, quer dizer, não é memorizar coisas. Não é o estar agarrado faz um grande investigador. Às temáticas e aos livros. Se falássemos com o José Manuel Mendonça, que esteve aqui antes, seguramente que ele ia dizer que muitos dos seus principais investigadores, ou que ele próprio, que é um homem de cultura. Abrir horizontes também. A cultura é essencial para o desenvolvimento dos países. E é nesse sentido, por exemplo, quer dizer, valorizar o património, os municípios estarem atentos, quer dizer, a não se deslumbrarem apenas com o turismo, mas tentar proteger as suas paisagens, como nós falámos a semana passada a propósito do hotel. Enfim, não vou voltar a trazer isso. Mas, quer dizer, estas questões da valorização da história, a valorização das artes, quer dizer, tudo isto está em causa se quisermos desenvolvimento. Não é? E não olharmos apenas para o PIB per capita, que também é importante, mas que a cultura ajuda a fazer. Portanto, a cultura é investimento. Agora, naturalmente, é preciso escolher, não é? É preciso fazer opções. A política é feita de opções, não é só gastar, obviamente. E nós temos falado muitas vezes da cultura também sob o ponto de vista dos festivais, que estão com a situação também muito complicada para os próximos tempos, mas muitas vezes esses são os que têm retorno. Quando estamos a falar de alguns projetos a nível local e também com alguma independência, isso não acontece dessa maneira, Cristina. Muitas vezes a cultura não tem propriamente o retorno e é daí que ajuda a explicar o facto de o Governo, do ponto de vista dos orçamentos, ser sempre muito parco em relação a este setor. Não, o que ajuda a explicar isso é de facto uma visão completamente míope, não é? Completamente míope do qual é a importância, como o Zé Alberto dizia, da cultura, não só, digamos, no afirmar da nossa própria identidade coletiva, mas até do ponto de vista individual, económico. Estamos completamente, todos, absolutamente fartos de saber e de ler e de estudar e de analisar o retorno, muito rápido às vezes até, que várias dimensões da atividade cultural trazem para os territórios, não é? Agora, Portugal tem sido, ao longo do tempo, de facto, terrível no que diz respeito ao apoio à ação cultural, na sua, digamos, maior dimensão, com um bocadinho menos na questão do património, porque é mais fácil, recuperar monumentos é mais fácil do que apoiar a programação e do que fazer nascer novas atividades e que ter uma visão mais criativa para as questões culturais, mas, de qualquer maneira, sempre muito mal. E isso vê-se em duas dimensões graves. Por um lado, obviamente, a questão orçamental. Nunca há um orçamento suficiente para a cultura e, pior do que isso, esse orçamento nunca é um orçamento, digamos, de contas nacionais, nunca é um orçamento feito de orçamento nacional, ou seja, dinheiro com que a gente pode contar. Foi completamente subsumido, foi completamente empurrado para o setor dos fundos comunitários. E, portanto, há apoio a projetos quando há fundos comunitários e não há quando não há.
e, portanto, muitas vezes as elegibilidades não vêm para aí, grande parte do dinheiro não pode ser levado para aí porque é o ambiente ou é a transição digital ou é o que quer que seja, e, portanto, não há, digamos, uma autonomia para gerir a política cultural, porque não há fundos nacionais, obviamente, assumidos e alocados premeditadamente e conscientemente desta atividade. Um outro sinal de que nunca se leva a sério a questão cultural é ver como oscila a orgânica do governo no que diz respeito à sua tutela. 90% das vezes temos um secretário de Estado, se tivermos, não é? Mas já tivemos capitais europeias da cultura e temos agora mais candidatas a Sim, receber. isso são áreas importantes. Deixe-me só dizer outra coisa que eu acho que é realmente irrelevante. A questão da cultura tem sido, e foi, e em particular no norte do país, mas não só, um dos sinais mais evidentes de ação em prol da atividade regional, à escala regional, criadora de identidade regional, porque para mim, provavelmente o melhor ministro, de facto, não era secretário de Estado, ministro da Cultura, que foi Manuel Maria Carrilho, criou uma rede de equipamentos de nível local, mas muitas vezes, obviamente, com um âmbito até muitas vezes distrital de atuação, uma rede interessantíssima de cineteatros, de casas da cultura, de bibliotecas, que se habituaram ao longo do tempo, com a criatividade que o Paulo Brandão acabou de explicar, embora o Teatro em Braga seja de facto um bom exemplo, porque a Câmara apoia com óbvia consciência do que está a fazer, mas em todos os outros locais também há, obviamente, esforço autárquico e fundos comunitários, mas esta rede começou a programar em conjunto, com itinerância, quer dizer, esta noção de rede que é tão importante à escala regional, funciona muitíssimo bem na área cultural. Mas o que é que o Governo faz em cima disto? Avanços e recuos, avanços e recuos. E esta ideia de financiar só em cima dos fundos comunitários traz uma insegurança gigantesca. Estamos a falar de projetos que têm 2 anos de duração no máximo e, portanto, quando acabam, que se desunhem as instituições porque não há mais fundos comunitários e, portanto, não se pode continuar. Portanto, é com esta incerteza que se trabalha uma área que produz, de facto, resultados tão importantes. À saciedade fica visível o desprezo que lhe votamos, lendo, por exemplo, a carta aberta do ICOMOS à Ministra da Cultura, não é? Que não há uma palavra sobre cultura no plano de resiliência. Esse é um assunto agora para o Paulo Brandão, era exatamente aí que eu ia focar agora a conversa, nestes instantes finais, porque não há, de facto, uma menção direta ao setor da cultura, com um montante específico no plano de resiliência para ajudar o setor e os trabalhadores. Há, no entanto, alguns itens dispersos, o próprio Primeiro-Ministro veio falar sobre isso. Qual é que é a sua visão sobre esta falta de inclusão ou estratégia, se é que considera que isso é o que está patente na ausência da cultura no PRR? Sim, a doutora Cristina tem toda a razão e frisou bem que às vezes há uma ausência, acho que eu ouço dizer que nós fomos os primeiros a fechar e que seremos os últimos a abrir. E isso, do ponto de vista simbólico, parece-me que demonstra muitas vezes aquilo que acontece com o poder, que é esse não olhar para a cultura como um motor. Realmente, quando há cultura, tudo à volta funciona e as cidades vivem precisamente disso. E Guimarães foi um exemplo, teve uma capital europeia da cultura e realmente Guimarães renovou-se, reconstruiu-se, repensou o que era aquela cidade e hoje tem realmente essa herança. Braga, não sabemos se irá ou não ganhar, nós estamos a fazer um esforço enorme para isso, com esta autarquia, e espero que tenha e venha a ter resultados. Agora, relativamente a isso que me falou, eu ironizo dizendo que isso é uma questão técnica. Isto porquê? Porque quando nós temos, digamos assim, as finanças ou outras estruturas, como a segurança social, muitas vezes a cobrar juros por não pagamento do IRS e outras questões, e, portanto, tudo está sistematizado em termos de computadores, de hardware, portanto, eles sabem muito bem quando é preciso buscar dinheiro, sabem onde vão buscar ao cidadão comum. Mas depois já não conseguem fazer as contas ou não conseguem encontrar os números para percebermos que os técnicos, os artistas, tudo isso entrou em déficit e, portanto, baixaram os seus rendimentos. É muito fácil hoje em dia nós sabermos quais são as perdas de todas as pessoas, ou da maioria das pessoas, e sabermos também quais são as que precisam de ajuda. Eu acho que é mesmo muito simples. Se burocratizarmos o sistema e tudo que anda à volta, claro que é complexo. Mas eu costumo realmente brincar um pouco com isso. Como é que nós, para
para cobrar o IVA ou para cobrar o IRS, nós sabemos qual é o valor exato, mas depois, quando precisamos de apoio, porque deixamos de ter trabalho, aí temos de preencher formulários, temos de provar que não temos dívidas a sítio nenhum, temos de fazer... E muitas vezes as pessoas já estão num estado, muitas vezes grave, até do ponto de vista do suporte familiar, alimentar até, portanto, há artistas e técnicos que já mudaram de profissão, e neste momento eu tenho e temo, e tenho quase a certeza, que serão muitas as bandas e muitas as companhias de teatro e muitos os projetos que vão, em absoluto, desaparecer. É impossível sustentar, e as pessoas, se já assim, por exemplo, qualquer banda rock, para trabalhar, eles têm que trabalhar quase diariamente, ou pelo menos ao fim de semana, e ensaiar e tudo isso. Se perde esse espírito de grupo, esse aspecto sociológico que é ter uma banda e intervir na sociedade e mostrar aquilo que está mal e tudo isso, portanto, esse aspecto de intervenção deixa de ter nexo quando deixa de ser possível juntar essas pessoas. Eu acho que vão-se perder muitos artistas, muitas bandas, muitas referências, infelizmente, e vamos ver o que é que vai acontecer. E também, claro, que vamos trabalhar de forma diferente, e o público que vamos buscar vai ser outro público. Vamos ter realmente de ser muito imaginativos e, claro, vamos precisar da ajuda dos políticos, vamos precisar da ajuda do governo, e vamos precisar de uma eficácia, de uma plena, para perceber que realmente temos de ajudar todas as pessoas que precisam, mas que a cultura é também bastante importante para a boa saúde mental de todos. Paulo Brandão, a Ministra da Cultura tem andado um pouco desaparecida depois de um início da pandemia ainda ter vindo a público, sobretudo por causa de polémicas e justificar a necessidade de apoiar os agentes culturais. Qual é a avaliação que faz da prestação que tem tido esta Ministra na condução desta situação que é tão difícil para o setor da cultura? Bom, há alguns aspectos importantes do ponto de vista simbólico, quando se cria, por exemplo, estou-me a lembrar de uma recente lotaria para o património, tudo isso. Eu acho que quando nós damos alguns sinais que vão um pouco contra a corrente daquilo que seria natura, e não contra a natura, percebemos que se calhar não é a pessoa certa para aquele lugar. Mas também é preciso terem atenção o seguinte: este governo, e eu estou sempre muito atento quando há discursos relativamente quer ao Primeiro-Ministro, quer ao nosso Presidente da República, nas situações mais importantes, quando é que eles citam e falam da palavra cultura. E é muito raro aparecer essa palavra tão importante para todos, que é isso para terminarmos. Que é isso que une Portugal, e, portanto, faço aqui um apelo para que os nossos governantes estejam mais atentos a esse poder da cultura. Paulo Brandão, agradeço ter estado connosco. Uma nota final, Rio Fernandes, que quer deixar aí, peço-lhe que seja muito rápido. É só uma nota, enfim, de esperança, porque foram anunciados no dia 12 novos apoios, enfim, alguns milhões largos para a cultura. Esperemos que seja desta e que sejam céleres a chegar a quem necessita. E, de resto, uma saudação para Braga, que acho que tem desenvolvido bom trabalho no âmbito da cultura. Só uma nota de regozijo e de cumprimento a quem, à frente das instituições culturais, luta, como o diretor do Teatro de Braga, para manter as instituições vivas e até progredir, não é, em períodos tão difíceis. Muito obrigada ao Paulo Brandão mais uma vez, Cristina Azevedo e Rio Fernandes. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Assim que está desse lado, continuo. Vamos voltar com a atualização.